Amigos, estamos novamente com mais um episódio do programa Descomplicando a Lição. Esse é o 7º episódio do 4º trimestre de 2024. Estamos estudando sobre o livro de João, o Evangelho, que é um evangelho, conforme já em todas as lições temos salientado, voltado para pessoas que já sabem quem é o Messias. Portanto, interessa diretamente aos adventistas do 7º dia. Nessa semana, o Evangelho de João vai nos apresentar os que creem, que somos nós agora, sem termos presenciado fisicamente nenhuma das evidências físicas trazidas pelo céu para que nós crêssemos no Messias. João viu isso, ele foi testemunha ocular dos eventos todos, das evidências todas, e no livro que ele escreveu, conforme já vimos aqui anteriormente, ele salienta que tudo que está escrito no livro que ele grafou é para que nós crêssemos. Os que estão agora distantes, como nós, 2024 anos desse episódio todo. Então, nessa semana, olhando aqui o gráfico, não é, que ilustra a lição, nós vamos entendê-lo novamente, como na semana passada, lendo o verso para memorizar. Jesus lhes disse: "Você creu porque me viu." Ou melhor, ele faz uma pergunta, não é? Jesus disse: "Você creu porque me viu?" E ele então complementa: "Pois olha, bem-aventurados são os que não viram e creram", que é o nosso caso. Portanto, é uma lição que nos interessa pessoalmente. Com esse texto de João 20, 29, nós podemos entender a figura que está aqui, né? Nós estamos agora com 2024 anos, distantes de tudo que aconteceu. E nós só temos o relato dessas coisas, mas temos os pregadores que, ao longo de todas as eras, trouxeram a notícia e as evidências de que Jesus era o Messias. Esse pregador, ou esses pregadores que estão aí ao longo das eras, são capazes de tirar uma pessoa da dúvida. Aqui está um cabide onde a dúvida ficou pendurada. É capaz de erguer a pessoa desse mundo material para a ideia que é o Messias. E aqui está a escada. E a porta, que é essa barreira que o tempo levanta, é aberta por quem testemunha. E por conta disso, mesmo que a cruz esteja distante de nós por causa do tempo, nós somos capazes de visualizá-la e somos capazes de crer nela. Esse é o assunto dessa semana. Vamos, professores, juntos ver como é que nós nos organizamos e vamos partir. Nosso ponto de partida, que é a premissa, é muito instigante. Venham comigo. Muitos que, à semelhança de Tomé, esperam que desapareça todo motivo da dúvida, nunca hão de realizar seu desejo. Então veja bem, ainda que nós não compreendamos tudo, devemos crer. Confirmam-se gradualmente na incredulidade, ou seja, se vão permitindo que a dúvida permaneça, a incredulidade vai se firmando. Os que se educam a olhar para o lado sombrio, a murmurar e queixar-se, não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvidas. Uma colheita a ceifar. Num tempo em que a fé e a confiança são de todo essenciais, muitos se encontrarão assim impotentes para esperar
e crer. Vejam bem, na medida em que nós vamos tomando noção das evidências, embora nós não entendamos tudo, se nós alimentarmos a incredulidade, nós vamos permitindo que o coração endureça e vamos tendo cada vez mais dificuldades em crer. Mas a lição dessa semana, pelo testemunho dos autores da lição e pelo testemunho do autor do livro de João, que é o próprio apóstolo João, nós vamos ver evidências de pessoas que creram, ainda que não tivessem presenciado totalmente. Algumas das testemunhas que nós temos aqui viram, mas algumas não viram. Mas nós vamos ver que essas pessoas creram. E no caso do ambiente religioso ou do ambiente bíblico, a fé é exatamente o ponto de divisão ou o ponto de inflexão mais importante para que nós saiamos de coisas que são baixas ou rebaixadas, como na lição passada nós vimos, para coisas que são mais elevadas, conforme nós vimos na ilustração, a escadinha nos levando para coisas mais elevadas. Então, professores, a lógica do estudo para essa semana é que as testemunhas que viram vão nos ensinar sobre a messianidade de Jesus. E mesmo as testemunhas que não viram, apenas enxergaram pelo olhar da fé, também vão mostrar, vão trazer evidências sobre a messianidade de Jesus. Então, nós temos testemunhas impressionantes. Lembre, professor, que tudo que está grafado no livro de João é para que nós creiamos. Então, essas testemunhas, elas são realmente impressionantes. O segundo tema é: Jesus é ele próprio a maior testemunha. Então, vamos olhar esses dois assuntos que estão no auxiliar do professor. São os dois assuntos que os autores da lição trazem como a base para que se raciocine e para que se lecione exatamente a importância desses testemunhos, para que nós agora, distantes e com a barreira do tempo diante de nós, possamos crer também. Antes de nós entrarmos no assunto, eu queria solicitar que não esqueçam de dar o seu like. É importante que você vá lá e aperte naquela mãozinha, dando a sua confirmação, para que mais pessoas possam entrar em contato com esta palavra que é a palavra de Deus. Esse é o nosso trabalho como membros da igreja e como pessoas que queremos solidificar o reino de Deus. Então, faça esse exercício rápido. Vá lá, aperte e dê o seu like. Também, se querem entrar no grupo que recebem esses vídeos, no momento em que ele vai ao ar, se querem receber os vídeos de forma sistemática, automática, todas as semanas, e querem receber o esquema que nós também produzimos aqui e que estamos apresentando, coloque as lentes do seu celular para copiar o QR Code que está aí na sua tela e entre no grupo do WhatsApp que recebe tudo isso. Muito bem, vamos agora então ver como é que os autores da lição usam as informações que estão no livro de João para que nós hoje tenhamos fé em tudo aquilo que Jesus representa, né? Temos que crer na messianidade de Jesus. E já vimos nas lições anteriores que é provável que nós hoje não tenhamos muita afinidade nem muita crença na messianidade de Jesus. Vocês podem achar que é um exagero, mas se nós tivéssemos afinidade, nós não estaríamos com o pé em duas canoas. Ora nós estamos com o pé na verdade, ora nós estamos com o pé nas tradições. E os irmãos sabem, especialmente os que moram aqui na região amazônica e usam canoa,
que colocar o pé em duas canoas é um perigo, não é verdade? Então, testemunhas impressionantes. Vamos a Abraão, que não viu isso tudo que João viu. Abraão teve de Deus a revelação completa do Evangelho. Olha o que o autor coloca aqui. Deus revela o Evangelho a Abraão e o ajuda a compreender. Que Evangelho que Deus revela a Abraão? De que nós estamos falando? O Evangelho, meus caros, são informações sobre como o sistema de Deus funciona. Esse Evangelho ele foi mostrado de várias maneiras. Foi mostrado lá no deserto, no santuário do deserto, com aquelas cerimônias. O sistema de Deus foi mostrado ali. O sistema de Deus, eu já coloquei aqui muitas vezes, é um sistema de cooperação. Então, nós, dentro desse sistema, nós iremos amar a Deus e iremos amar ao próximo. E Deus mostra exatamente, ou seja, ele ensina a Abraão exatamente como o Evangelho deve ser entendido no episódio do sacrifício que ele pede a Abraão em relação ao seu filho Isaque. E olha só o que aconteceu. Deus pede o sacrifício do filho Isaque. A resposta de Abraão não foi apenas uma evidência de fé, mas Abraão abre uma janela para o plano da redenção. Ou seja, Abraão creu. Eu fico imaginando, nós já estudamos essa experiência de Abraão muitas vezes, não é verdade? Muitas vezes. Então é muito prático para nós entendermos o que Deus queria mostrar a Abraão. Abraão tinha uma promessa. Ele teria um filho. E a partir dessa descendência, Deus faria vir o Messias. O filho nasceu. A gente sabe toda a história, como é que aconteceu. Agora o menino estava ali na faixa dos 16 para 17 anos, em toda a sua força, na sua juventude mais importante, com todos os hormônios, tudo. Um jovem perfeito. Deus vem agora, depois de ter prometido esse filho a Abraão, depois de todas as coisas que se passaram, que nós conhecemos. Sara já era idosa, teve esse filho, foi um milagre de Deus. Agora, depois de tudo isso passado, Deus pede a Abraão que sacrifique o filho que ele havia prometido. É claro que Abraão lutou mentalmente com essa ideia, mas ele não se opôs a Deus. Irmãos, é importante nós entendermos aqui o princípio de todas as coisas. Deus é a verdade. Deus é a verdade necessária, ou seja, não há outra verdade. Ele é tudo o que nós precisamos. Se ele comanda alguma coisa, nós temos que obedecer, ainda que nós não compreendamos. Por quê? Porque ele é a verdade necessária. E no caso de Abraão, Abraão tinha esse conceito que eu estou discutindo nesse momento muito claro para ele. Deus pede o filho, mesmo que tenha sido o filho da promessa, Abraão obedece. Agora, a resposta de Abraão, conforme está aqui, não é uma resposta só que evidencia a fé de Abraão. Evidencia que Abraão compreendia o plano da redenção. Então, Abraão serviu como um tipo de Deus Pai. E Isaque como um tipo de Jesus, o único Filho de Deus. Isaque carregou a lenha para o sacrifício. Vejam as comparações aqui. E Jesus carregou a cruz. Isaque, assim como Jesus, estava disposto ao sacrifício. Eu fico imaginando aqui, professores, esse moço. E vou abrir aqui um parênteses para falar de um assunto que é muito caro.
e que as pessoas geralmente não fazem acontecer o processo de educação religiosa na época certa. Esse não é o assunto da lição dessa semana, mas eu vou abrir aqui um pequeno espaço, muito rápido, para dizer que não é suficiente que um pai leve seu filho à igreja, que ele assista a lição da escola sabatina e não tenha em casa, ele mesmo, toda a educação. Que o pai não gaste tempo, o pai e a mãe, e muito especialmente a mãe que fica mais tempo, que não gaste tempo ensinando os princípios do reino de Deus e o que é todo esse sistema de Deus e o sistema da igreja, o que representa. Como nós vemos, Isaac era um modelo de Cristo. Ele carregou a lenha para o sacrifício. Jesus também carregou a cruz. Isaac, como Jesus, estava disposto ao sacrifício. Ou seja, Ellen White recomenda, na leitura de vários livros, sobre que nós leiamos essa história, porque ali está tanto o processo de educação de um jovem, como ele deve ser educado na igreja, e a disposição de Isaac em obedecer, compreendendo os passos. Tanto Abraão como Isaac compreendiam o Evangelho e compreendiam um plano da redenção. Vejam que Isaac, com 16 para 17 anos, poderia ter não se submetido, mas ele sobe no altar. Vejam bem, ele carrega a lenha, ele sobe no altar, ele se deixa amarrar pelo pai. E Ellen White descreve que Isaac sabia que ele era o filho da promessa e que se ele morresse, Deus o ressuscitaria, porque ele era o filho da promessa. Vejam que fé impressionante tinha esse moço. Agora, Isaac foi substituído pelo cordeiro. A gente sabe dessa história, né? No momento em que Abraão levanta a mão com o cutelo pronto para imolar Isaac, o anjo pega no braço de Abraão e diz: não faças isso. E Deus diz para Abraão: compreendi que tu compreendestes tudo e que tu me amas verdadeiramente. E Isaac foi substituído pelo cordeiro. Vejam todo o evangelho aqui. Todo o evangelho nessa história. O que aconteceu com Jesus? Nós estamos comparando os dois, Isaac e Jesus. Jesus não teve substituto. Essa é a diferença entre os dois. Ele não teve substituto. Toda essa história evidencia que Abraão entendeu o Messias, que viria, e o valor da redenção substituta. Ou seja, não havia maneira de explicar a Abraão de forma viva e indelével, ou seja, nunca mais ele esqueceria, se não fosse através desse pedido e de todos os atos que foram perpetrados por Abraão até que chegou o momento da substituição. Esse é o Evangelho. Nós fomos substituídos por Jesus. A morte que Isaac sofreria é nossa, mas Jesus nos substitui. Nós não sabemos direito, muitas vezes, lidar com isso. E lidamos mal com essa substituição. Precisamos entender melhor isso. Gastem um tempinho. Meus caros, gastem um tempo estudando um pouco sobre Abraão, a fé. E vejam que Paulo usa Abraão como exemplo de fé no capítulo 11 de Hebreus. Não é à toa que essas coisas estão grafadas na Bíblia. Nós temos que entender isso, temos que gastar um tempinho lendo sobre isso. Venham comigo aqui no que está com essa tarja, e inclusive em itálico. Por causa da fé, Abraão foi pai da nação judaica. Recebeu a promessa de que, por ele, todas as nações seriam abençoadas. Essa bênção veio pelo Messias, nascido de sua linhagem. Professores,
e membros da escola sabatina. A fé de Abraão foi uma bênção para o mundo, não é verdade? Deus espera que a sua igreja, compreendendo o plano da redenção, também seja uma bênção para o mundo. Se Abraão, por causa da fé, abre o caminho para a vinda do Messias, nós agora, depois disso tudo ocorrido, também estamos abrindo o caminho para a vinda do Messias pela segunda vez. Então nós precisamos ser uma bênção para o mundo, da mesma forma que Abraão foi uma bênção para o mundo na sua época. Então, tido o conhecimento aqui de que Abraão é uma testemunha impressionante, João nos leva para uma segunda testemunha impressionante. E quem é? Maria. Maria, lembram, era irmã de Lázaro. E Jesus tinha feito por ela uma obra importante. Ela era muito grata porque Jesus tirou dela, vocês estão lembrados, 7 demônios. E ela era muito, muito grata a Deus. Agora, o que aconteceu aqui? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi visitar Maria, Marta e Lázaro, a quem havia ressuscitado. Estão lembrados que a ressurreição de Lázaro causou uma atração a Jesus ainda maior do que já havia. Nunca ninguém, em canto algum, mesmo os mais importantes dos patriarcas, mesmo o profeta mais incrível, fez o que Jesus fez com a ressurreição de Lázaro. Um morto que já estava apodrecido. E isso chamou a atenção. Lembrem do verso que diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Isso estava acontecendo ali. Estavam as pessoas sendo atraídas para Jesus. Nesse turbilhão de acontecimentos, aconteceu uma coisa interessante. Simão, que era um fariseu, havia sido curado de lepra. Imagina um fariseu leproso. Era a coisa mais horrível que podia acontecer com um fariseu, porque eles se achavam muito santos, não é? Então, como é que pode uma lepra alcançar um fariseu? Mas esse Simão ficou leproso e Jesus o cura. E por causa disso, ele organiza um banquete. Lázaro, que havia sido ressuscitado, foi um dos convidados para esse banquete. Os irmãos lembram desse momento que nós estudamos na lição de Marcos. Ali, né, ali foi estudado tudo que nós vamos rever aqui agora, nós vimos em Marcos. Mas João apresenta um lance, ou um olhar que é um pouquinho diferente de Marcos, porque ali em Marcos eram as controvérsias. Jesus enfrentando as ideias do inimigo, não é? E aqui o que vai acontecer? João está mostrando uma outra maneira de nós enxergarmos o mesmo episódio, que é o interesse das pessoas pelo reino de Deus. O que elas, por compreenderem um plano da salvação, são capazes de fazer. Então vejam bem, Lázaro era um dos convidados, mas Maria, que é essa testemunha impressionante, não tinha sido convidada. Mesmo assim ela foi. E nós sabemos o que aconteceu. Ela ungiu Jesus com um perfume caro. Ela tinha comprado esse perfume para ungir o corpo de Jesus no sepultamento. Porém, ela raciocinou e disse, é melhor que eu homenageie quando ele ainda está vivo, do que morto, que ele não vai perceber. Mas, ao mesmo tempo, ela recebeu uma outra informação. Ela soubera que Jesus seria coroado rei. E ela disse, então, eu vou homenageá-lo antes que eu não possa mais chegar perto dele. E ela foi. Fez a unção, muito discreta, ninguém percebeu o que ela estava fazendo, mas o que aconteceu? Sentiram o cheiro do perfume. E Judas reprovou o ato de Maria, alegando desperdício em detrimento dos pobres. Essa é a controvérsia que está dissecada ali no livro de Marcos, que foi a lição passada.
Mas João não quer que você olhe para isso, ele quer outra coisa. Jesus tranquilizou Maria e disse: deixa, os pobres sempre estarão convosco, mas a mim não tereis sempre. Ou seja, o João está levando o olhar das pessoas para o amor que você precisa ter a Deus. Como é que esse amor cresce? Na medida em que você tem evidências de que Deus é Deus, de que Ele é a verdade. E Maria teve essa evidência. Então, o perfume alegrou o coração de Jesus com a certeza da fé de Maria. Vejam que o foco realmente é outro. João está mostrando que pessoas que entendem que o Messias é o Messias, que entendem que Ele é a verdade, vão ter interesse nele. E a fé é demonstrada por atos. E Maria, com esse ato, demonstra a sua fé no Messias. Deus espera isso da igreja. Olha só, acompanhe comigo esse final aqui dessa testemunha impressionante. Jesus levou consigo a lembrança deste ato, significando uma amostra do amor que os remidos nutrem por ele. Isso é um trecho do Desejar a Todas as Nações, na página 446. Quero salientar aqui uma coisa importante. Meus caros, se nós não temos fé no Messias, e esse é o nosso problema, pessoas falam de Jesus, 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 mas não conhecem Jesus, não sabem que Ele é o Messias, e por isso não têm fé nele, não reagem como Maria. Jesus toma esse ato e extrapola isso para todas as eras, dizendo que todas as vezes que alguém compreender que o Messias é Jesus e que ele é a verdade, irão fazer o sacrifício de ofertar a ele o melhor que há em cada um. Essa é a mensagem que está aqui. Então venham aqui comigo no que está aqui abaixo. Judas é o exemplo de um crente em que o pensamento mundano não foi substituído. O que é o pensamento mundano? Avareza, egoísmo e dissensão. Avareza, que é, palavras mais simples, né? Pão-durismo, né? Pessoa com a mão fechada, não abre a mão. A pessoa no reino de Deus é muito diferente disso, porque o reino de Deus é cooperação. O que fecha a mão não está cooperando com nada, né? Avareza. A segunda coisa aqui é o egoísmo. Não há cooperação de jeito nenhum, a pessoa é egoísta. Se há alguma cooperação, é dos outros com ele. E, por fim, o pensamento de dissensão, que é criar grupos, dividir, nunca cooperar. Esse era o espírito de Judas. Simão representa o crente que cumpre regras, oferece um banquete por pura retribuição. Não parece conosco, meus caros, isso? Não é nosso rosto? E por fim, Maria, o que ela representa? Ela representa o redimido, com espírito de gratidão, doação e altruísmo. Vejam a diferença do comportamento de Maria em relação a Judas. Judas tinha avareza, egoísmo e dissensão. Maria tinha o quê? Gratidão, doação e altruísmo. Todas essas coisas sobre Maria, né, sobre o comportamento dela, sobre o caráter de um redimido, Deus espera da sua igreja. Ou seja, ele espera, como diz a frase aqui, que nós o amemos. Maria demonstrou que amava a Jesus. O outro testemunho impressionante é de uma pessoa que não é judia. Ela não descende da semente de Abraão. É Pilatos. Pilatos era um governador romano, né? Era um governador romano. Mas Pilatos foi uma testemunha impressionante.
O testemunho de Pilatos foi que Jesus fora preso no jardim do Getsêmani, fora levado ao Sinédrio e depois a Pilatos. Essa foi a lógica do julgamento de Jesus. Primeiro ele foi julgado pelos próprios judeus, no Sinédrio. Os irmãos lembram disso, né? E depois Pilatos, que era romano. Ele, para sofrer a pena de morte, não era o Sinédrio que aplicava a pena de morte, era Pilatos. E ele foi, então, levado diante de Pilatos com a acusação de que ele era o rei dos judeus, por isso era uma concorrência com César. Ele estava sendo acusado de ser um traidor. Mas o que aconteceu? Ao chegar diante de Pilatos, a postura de Jesus fez com que Pilatos fosse impressionado. E Ellen White descreve isso. A postura de Jesus era a postura tão nobre que Pilatos se viu diante de uma pessoa que ele reconheceu como rei. Então, Pilatos faz uma pergunta para Jesus. A pergunta mais importante que um ser humano pode fazer é a pergunta que Pilatos fez. Pilatos pergunta: o que é a verdade? A resposta de Jesus foi: eu vim para isso. Para quê? A fim de dar testemunho da verdade. E Jesus diz diante de Pilatos: eu sou a verdade. Olha só. Todo aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus. Apesar de condenar Jesus, Pilatos o reconhece por 3 vezes como inocente. Que testemunho incrível! O testemunho de um não-judeu. E Pilatos manda escrever as palavras: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Porque Jesus disse que ele era o rei dos judeus. E Pilatos ficou convencido de que Jesus era o Messias. Essa história nós já estudamos no livro de Marcos. Mas João, novamente, aqui está dando um outro enfoque. Está mostrando como o Messias se revela para Pilatos e como Pilatos passa a crer no Messias. No livro de Marcos, a gente está vendo as controvérsias ali, que é um pouquinho diferente. Os irmãos estão lembrados, né, do assunto lá. Eram as controvérsias. Jesus comparado com Barrabás, e Pilatos perguntando para a multidão: o que querem que eu faça com esse inocente? As controvérsias. Aqui o assunto é outro. Esse comportamento de Pilatos aqui, mandando escrever as palavras Jesus Nazareno, o rei dos judeus, gera um comportamento diferente nos líderes judaicos, que não queriam que Pilatos colocasse essa frase que estava pregada na cruz. Porque eles não consideravam Jesus o rei dos judeus. Eles queriam que Pilatos trocasse a frase e colocasse uma frase dizendo o seguinte: Jesus Nazareno, o rei dos judeus, que Jesus, considerava ser, e não os judeus. E Pilatos bateu o martelo e disse: o que eu fiz está feito. E ele, ao colocar essa frase na cruz, ele confessa que Jesus é o Messias. Pilatos tinha a própria verdade diante de si. Quero chamar sua atenção para isso. Ele estava diante da verdade, assim como nós estamos, ao aceitarmos tudo que nós aceitamos, ao sermos batizados, ao termos a Bíblia, termos lição na escola sabatina, toda a literatura, pastores falando, pessoas falando, nós estamos também diante da verdade. Mas vejam o que aconteceu. Ainda assim, Pilatos permitiu que a multidão o intimidasse. Professores, eu não sei qual é a idade, a faixa etária da sua classe. Há professores que têm jovens na sua classe. E os jovens são muito influenciados pela multidão. Eles precisam de estar enturmados, e se eles não oferecem determinadas evidências de que eles acompanham o pensamento da turma, são alijados.
Pilatos aqui tinha um nível de influência diferente. Ele temia não ter mais poder e cair no desagrado da cúpula romana. E isso aqui está grafado dessa forma aqui. Ele permitiu que a multidão o intimidasse. O que a multidão fez? Os judeus disseram para Pilatos: se você não condená-lo, você ficará inimigo de César. E ele tremeu. Olha só, quero que você entenda isso aqui. Diante dos príncipes e sacerdotes, Pilatos disse: eu o declaro justo, que aquele que ele diz ser seu pai julgue vocês, e não a mim, pelo que ocorreu nesse dia. Depois falou a Jesus: perdoe-me, por isso eu não posso salvá-lo. Meus caros, essa resposta de Pilatos foi a pressão das tradições, a pressão da multidão, a pressão do que nós chamamos de conhecimento coletivo, sabedoria coletiva. Eu já vi muitos adventistas defendendo pontos de vista totalmente diferentes da Bíblia por causa da chamada sabedoria coletiva. É um perigo isso. Vejam essa testemunha que foi tão incrível, como ela se comporta, mesmo tendo a verdade. É um perigo para nós estarmos dentro da igreja, mas por causa das tradições, nós não enxergarmos a verdade essencial. Então, Pilatos é um exemplo trágico de que nem sempre conseguimos seguir o que a consciência e o coração nos dizem correto. Meus caros, que coisa incrível. Vejam aqui a diferença entre Maria, a diferença entre Abraão e essa testemunha impressionante que é Pilatos. Ele creu, mas chamado conhecimento social, não é? A verdade social, aquilo que a multidão diz que tiraram a verdade, vou usar aqui um pleonasmo, né? A verdade verdadeira, ou a verdade essencial que estava diante dele, saiu de foco. A outra testemunha impressionante é Tomé, que era um dos discípulos. Por que Tomé duvidou? Tomé duvida pelo mesmo problema de Pilatos. Vejam aqui, olha, as tradições são mais fortes do que imaginamos. Tomé acreditava na interpretação da liderança judaica que identificava o Messias como um libertador temporal, um guerreiro militar. Prestem bem atenção nesse raciocínio que João, o escritor do evangelho que estamos estudando, quer que você compreenda, que você apanhe esse raciocínio. As tradições levaram Tomé a uma interpretação da massa que foi plantada pela liderança. Então, diante da morte de Jesus, esta esperança de que o Messias seria um libertador temporal, para Tomé, morreu junto. Agora vejam, o que aconteceu? A notícia da ressurreição de Jesus levou Tomé a se afundar mais no desespero. Por quê? Se Jesus não estava morto, não havia mais esperança nenhuma de um reino terrestre literal. Os irmãos estão entendendo isso? Tomé queria um rei temporal, mas Jesus falece. Ele soube da notícia que Jesus havia ressuscitado. Ele reage, ainda se afundando mais na tradição de que o Messias seria um Messias guerreiro. Ele diz, agora que ele ressuscitou, agora mesmo é que não vai ser um rei guerreiro. Porque a ideia toda do povo da época era se livrar do jugo romano. Eles queriam estar livres de Roma
e queriam ser o cabeça do mundo. E Tomé tinha essa noção. E ele agora se vê confrontado com a verdade de que o reino de Deus não é um reino temporal. Depois o mestre se revela a todos os discípulos, menos a Tomé, porque Tomé tinha essa crença. Aqui está, professores, uma coisa importante. Nós já tratamos disso em lições passadas, que Jesus se revela quando há interesse pessoal da pessoa que está buscando a revelação. Caso contrário, não há. Ele não se revela assim. Mas mesmo assim, ele trabalha para que haja um interesse e ele possa se revelar. Que foi o que aconteceu aqui nesse episódio. Apesar da situação, né, de Tomé estar decidido a não crer, ficou remoendo infelicidade sombria em contraste com a esperança e a fé dos irmãos. Mesmo assim, Jesus concedeu a Tomé a evidência que ele disse precisar, mas reprovou dizendo: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus está se referindo a nós outros, que não vimos e cremos. Jesus está se referindo a nós outros, que não esperamos um rei temporal, mas a um rei que vai implantar o seu reino glorioso, que vai nos tirar dessa situação em que nós estamos, no mundo rebaixado, e vai nos levar para uma situação aonde o sistema de Deus vai estar completamente funcionando, incluindo o nosso planeta. Seja, se vocês prestarem atenção, vai haver uma recriação. A Terra voltará à sua origem, à forma e o método ou os princípios que foram colocados na Terra no momento em que Deus a criou. Vamos retornar para isso. E aqui nós estamos vendo, né, o ângulo que o apóstolo João está nos levando. Olha. Sempre houve os que optaram por não acreditar, porque não viram todas as evidências que desejavam, sejam de natureza científica ou filosófica. Em Hebreus 11, os versos 1 e 3, nós vamos ver o conceito que é o conceito do crer. A palavra fé, que muita gente usa sempre no contexto religioso, na verdade não tem nada a ver com religião. Fé é confiança. Nós usamos fé em muitas coisas da vida. Fé não tem nada a ver com mística. E o apóstolo Paulo mostra isso em Hebreus 11. Ele dá o conceito de fé. Vejam bem aqui, ó. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que se espera não é necessariamente aquilo que se vê, não é verdade? Mas eu espero. Por exemplo, estou aqui falando agora. Nesse momento, são 10h47 da manhã. Eu estou gravando isso nesse horário. Qual é a minha esperança? É que daqui a pouco eu vou fazer algumas coisas que estão planejadas. Eu não as vi, mas eu creio que eu farei. Isso é a confiança que está aqui. É o firme fundamento de coisas que se esperam, que não se duvida que vai acontecer. Ele arremata dizendo: e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, eu exerço fé sempre que eu sei que há uma coisa e que eu não estou vendo, mas eu sei que há. Por exemplo, eu tenho parentes que estão em muitas cidades, eu tenho parentes inclusive fora do país. Eu não preciso vê-los, mas eu tenho certeza que esses parentes têm interesse em mim, porque há evidências disso, embora eu não esteja vendo os parentes. E aqui Paulo está dizendo isso, a fé
é a prova. Ou seja, eu demonstro que eu creio, mesmo que eu não esteja vendo. Porque a fé é a prova de coisas que não se veem. E ele arremata lá dizendo: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, eu sei que há outros mundos, eu nunca vi, mas eu creio nisso. Eu creio porque a palavra de Deus está me dizendo isso. Embora eu não saiba, há coisas que nós sabemos que há, mas nós temos evidências de que há, mas nós não temos uma explicação física. Nós não ainda sistematizamos as ideias para entender como aquilo funciona, mas nós sabemos que há. E isto, quando nós sabemos disso, nós exercemos fé. Há 3 coisas que a mente humana produz. Uma é a abstração, que é a sua capacidade de olhar coisas físicas e, a partir delas, sacar ideias. A outra é a razão, que é a capacidade que eu tenho de olhar coisas físicas, ordená-las para entender como elas funcionam. Isto é a razão. E a outra é a fé, quando abstração e razão me dão evidências de coisas que não estão fisicamente ainda no meu ideário, mas que eu sei que existem. E isto chama-se fé. São 3 maneiras que o cérebro usa, que a tua alma usa, para que você entenda a realidade. Essas 3 coisas juntas formam a tua capacidade de entender coisas complexas. Eu estou falando isso aqui para concluir, porque nós temos aqui, nessa lâmina, Jesus como sendo a maior testemunha dele mesmo. Aqui tem um quadro de pessoas que creram. Adão, ele creu. O testemunho é que a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Adão cria nisso. Estava no futuro, mas ele cria. Abraão, ele presta culto a Melquisedeque, ele paga o dízimo, que era o rei de Salém, o rei da paz, crendo que o Messias viria. Daniel, nas profecias, aponta o Messias. Oséias, que diz que o Messias é o Senhor dos Exércitos. O Senhor é o seu memorial. João Batista, que prega antes de Jesus aparecer. Ele é o Cordeiro de Deus. Quando aparece, ele aponta. Ele é o Cordeiro de Deus. Deus Pai, que no batismo e em 2 outras ocasiões, ele diz: esse é o meu Filho amado. São testemunhos de que creram. Discípulos, este é Jesus, o Messias, o príncipe da vida, o redentor do mundo. Marta, eu creio que o Senhor é o Cristo que devia vir ao mundo. Os samaritanos que nós estudamos também testemunharam: este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Pilatos, que nós acabamos de estudar sobre ele: não vejo culpa, ele é um Deus. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E Tomé, por fim, que acaba com a sua incredulidade, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Esse quadro precisa estar completo com a sua igreja aqui. No final dessa lista aqui, a sua igreja, com as pessoas que estão lá, dizendo: esse é o Messias. Nós esperamos por ele. Então vamos agora, professores, a interligação dos temas diários com esses assuntos que nós vimos aqui nessas transparências. De domingo a quarta-feira, todos os assuntos, de volta a Abraão, o testemunho de Maria, o testemunho involuntário de Pilatos e o testemunho de Tomé, estão no primeiro assunto, que são as testemunhas impressionantes. E nosso testemunho de Jesus sendo ele próprio a maior testemunha de que ele é o Messias.
Então vamos ver a lição agora. Todo mundo que estuda, se sabe mesmo, vai ser capaz de escrever um parágrafo sobre tudo aquilo que estudou. E na aterrissagem é isso que nós vemos. Há muitos que não podem compreender a relação da fé com as obras. Dizem eles, crê apenas em Cristo e estás salvo. Nada tens que ver com a guarda dos mandamentos. Quem escreve esse trecho, esse é um trecho do livro Patriarcas e Profetas, é a profetisa. Como é que ela trata desse assunto? Ela vai mostrar o seguinte, mas a fé genuína se manifesta pela obediência. E agora vem os exemplos. Disse Cristo aos judeus e incrédulos, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Isso está em João 8:39. Ela continua mostrando exemplos de como a fé genuína se materializa na obediência. E com relação ao pai dos fiéis, declara o Senhor, Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isso está em Gênesis 26:5. E ela continua dando demonstrações de que fé genuína se manifesta pela obediência. Ela diz o apóstolo Tiago, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Está em Tiago 2,17. E João, que tão amplamente se ocupa com o amor, diz-nos, este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ou seja, operemos, porque apenas crer não é suficiente, nós temos que fazer. Essa é a aterrissagem. E se nós formos pegar agora o texto para memorizar e quisermos sintetizar por ele toda a lição, está aqui, olha, bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós. Com isto, podemos ir para a aplicação da lição e eu vou lhes convidar para virem comigo nessa leitura. Nossa vida emana uma fragrância ou influência nas pessoas durante nossas interações nas diversas áreas. Não conseguimos exalar a suave fragrância de Jesus a menos que sejamos perfumados por ele. Ao refletirmos sobre nossa rotina diária, será que a atmosfera ao nosso redor atrai pessoas para Cristo ou as afasta? Caros professores e alunos da Escola Sabatina, nós acabamos de ver uma lição falando sobre testemunhos. Testemunhos impressionantes, é o assunto que mais foi discutido aqui. Será que o testemunho que nós estamos dando sobre Jesus é um testemunho impressionante? Eu quero dizer, é um testemunho inteligente, que as pessoas ficam atraídas, porque é uma vida muito mais inteligente do que a vida que elas levam. Essa é a fragrância que está aqui nesse texto da aplicação. Ou será que as pessoas nos enxergam como crentes que não tem nada a ver com a sociedade, vivem num mundo paralelo, que não interagem com o mundo, ou são tão ridículos que ninguém presta atenção? Há uma diferença entre saber e fanatismo. O que é um fanático? É uma pessoa que é capaz de morrer por uma causa sem se dar conta de que não sabe do que se trata. E eu imagino que o que Deus pede de nós é uma fé inteligente, como nós vimos Abraão interagindo ali com o filho de forma inteligente. Até o próprio Pilatos, que foi uma testemunha ali mal posicionada, mas testemunhou de forma inteligente sobre o Messias. E o que a Igreja Adventista está oferecendo ao mundo. Eu convido a todos que venham comigo numa oração para que Deus nos dê a capacidade de informar o mundo inteligentemente sobre o poder do Messias. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai,
Nós vimos aí pessoas que interagiram com o reino dos céus de uma forma brilhante. O caso de Abraão, Maria, outras nem tanto brilhantes, mas acabaram compreendendo. Como o caso de Tomé. E o caso de Pilatos, que, compreendendo mesmo assim, não se deixou levar pela verdade. Oxalá, bom Deus, nós vejamos os exemplos positivos e, com a ajuda do Santo Espírito, possamos dar ao mundo um testemunho que seja um testemunho impressionante. Esse é o nosso desejo e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Caros professores, terminamos a lição número 7, estamos no meio do trimestre, mas ainda há uma etapa boa aí para frente. E eu quero lhes dizer o seguinte, as lições que virão são ainda mais instigantes. São lições impressionantes, carregadas de conhecimento profundo, que eu peço a Deus que nos ajude aqui a poder transmitir isso de forma simples. Eu lhes convido então a não perderem nenhum dos episódios que estão aí adiante. Venham comigo, porque a sua missão, professor, é descomplicar. Lhe espero no próximo episódio. Até lá!